jogadores da base que eu tô falando. Que é o segundo pilar, Xerém, né? Como centro global de excelência. Talvez a gente vai mudar um pouco a forma do negócio, né? Hoje o Fluminense vende como fosse por atacado, né? O Fluminense vende muitos jogadores de base, né? Um pouco até antes do momento dele, um pouco não, antes do momento deles, na sua maioria das vezes, do sucesso esportivo, né? Isso gera no Fluminense um caixa para a gente botar no fluxo de caixa ali e rodar, né? E a gente também ganha uma receita contínua de mecanismo de solidariedade ou percentual de transferência que a gente coloca, isso vem alimentando a gente. Talvez a visão deles vai ser um pouquinho maior, de deixar esse cara se desenvolver um pouco mais, esse cara ganhar um pouco mais de identidade, esse cara também se valorizar no mercado para a gente conseguir fazer uma venda maior, majorada, né? Lembrar que a janela de oportunidade também é curta, né? A Europa cada vez mais busca os jogadores pagando mais os jogadores mais novos, né? E querendo ou não, a gente aumenta o nosso capital, nossa frente de capital, mas a gente não tem capital ainda para fazer frente a clubes europeus, principalmente por questão de câmbio, né, da moeda que a gente está ali, pela pujança financeira dos caras. Mas eu acredito, sim, que a gente talvez explore mais a base, a gente coloque mais jogadores para jogar da base e a gente tenha mais tempo desses jogadores estando no Fluminense com o objetivo de conseguir uma revenda maior. Mas essa tela aí é tudo muito objetivo, né, cara? Não é muito prático, né? É tudo meio que. É uma carta de intenção, né? É o começo de um namoro, mandou aquela cartinha para namorada, né? Aí tudo é Tô te muito convencendo disso, bonito, né? né? Tô te convencendo disso. Mas pode ser, cara. Eu acredito como estratégia de negócio, né, que você valorizar mais seu jogador de base, dar mais rodagem um pouquinho para ele, ter ganhos profissionais, você consegue maximizar a venda. Nós temos o exemplo do André, né, cara? O exemplo do André, a gente perderia o André muito barato e o André, por um acaso, né, ficou e teve as oportunidades, graças a Deus, se valorizou e foi a nossa maior venda histórica depois de um grande título. Né? Deu ganhos esportivos e deu ganhos financeiros para o Fluminense e ainda vai dar, né? Porque ele tem ainda percentual do Fluminense, né, nele. Então, numa revenda, a gente ainda vai ganhar mais dinheiro do André. Eu acho que o case André, ele pode ser mais bem visto do que o case Cauã Elias, por exemplo. Uhum. Não, perfeito. Eu costumo dizer que o André foi o maior retorno de Xerém, né? Porque não somente pelo valor, né, dos 200 milhões lá que ele foi vendido, mas pela entrega dentro de campo. Então, assim, ele trouxe pra gente um título de Libertadores, não sei, 2 cariocas, talvez, uma Recopa. Então, pra mim, o André realmente foi o maior retorno de Xerém, né? É o grande, sabe, case. Não tô falando de questão de ídolo, pode ser ou o maior jogador do Fluminense, mas assim, retorno realmente. Se for comparar, por exemplo, o Marcelo é um grande astro mundial, um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol. Então, assim, mas não teve o mesmo retorno que a gente teve com o André, entendeu? Eu tô falando de Fluminense, né? Então, assim, acho que os outros pilares, né? Claro que um pilar tá meio que linkado ao outro, tá meio que realmente amarrado um ao outro. Mas tem o sexto pilar, que eu acho que eu a opinião do Wagner com relação ao sexto pilar, Wagner, que é a questão da governança e profissionalização. Você acha que esse talvez seja o principal ponto que a gente precisa trabalhar daí para frente? Eu pegando, e aí está até dentro do pilar do 1 aí que foi comentado pelo Moretti, né? Então, eu já falei, eu tenho falado isso várias vezes, inclusive até o Quintela falou, numa live que estava o Moretti, falou de mim lá, falou que eu não acredito muito em SAF ganhando dinheiro. Mas o que eu mais espero de uma SAF no Fluminense é efetivamente governança e profissionalização de gestão. Né? É a gente ter um direcionamento estratégico, né? E esse direcionamento estratégico ele ser respeitado e seguido. Né? Porque o que a gente tem hoje é o seguinte, o Mário tem uma forma de gestão, o Abad tinha outra, o Peter tinha outra, e ninguém se fala. E isso não é um problema do Fluminense. Tá? Eu vou pegar um time que não tem problema de gestão e não é SAF. O ex-presidente do Flamengo queria fazer um estádio que ia acabar com o dinheiro que o Flamengo está conseguindo gerar, e o presidente atual virou e falou, esquece essa ideia. Né? Então, assim,
a governança ela é extremamente importante. O que é a governança? A governança é você ter meios de fiscalizar a gestão de forma que a gestão esteja alinhada com os direcionamentos e os anseios dos proprietários, dos donos da empresa. A governança corporativa é um tema que vem lá dos anos 70 com Michael James, enfim, para poder resolver o conflito de agência. Então, assim, a gente não tem uma governança. Hoje, quando você olha para o Conselho do Fluminense, me perdoem, mas é um circo. São várias pessoas que têm uma cadeira cativa, de nascença, que porra, vai estar lá eterno, até morrer, parece conselho de, sei lá, parece maçonaria, e tem uma galera que está ali, que foi posta ali meio que pela gestão. Então, assim, você tem um número sem fim de conselheiros, que você não consegue gerir, nem criar um direcionamento direto com 200 pessoas, é impossível você fazer isso. Você tem um sem fim de pessoas que não estão preparadas para estarem ali, amam o Fluminense, não tenho dúvida disso, são bem intencionados, não tenho dúvida disso, mas efetivamente não conseguem analisar direcionamentos e por conta disso os direcionamentos talvez não passem dentro desse conceito da forma que deveriam passar. Então, assim, o que eu espero efetivamente de uma gestão de um fundo de investimento, talvez seja o meu maior anseio. E é horrível falar isso. Por quê? Porque isso deveria ser só consequência. O fundo de investimento, para ser bom para caramba, assim, a gente vai mudar de patamar, vai entrar dinheiro para caramba, a gente vai conseguir, sei lá, revitalizar até o nosso estádio, ter, sei lá, uma série de questões, mas o que está sendo posto, a gente está tão carente de uma gestão efetivamente profissional, e o Fluminense, bem ou mal, ele está numa situação que não é ruim, isso também é importante. O maior anseio que eu tenho de uma SAF chegando é efetivamente a profissionalização da gestão. É esse pilar. Não, perfeito, Wagner, perfeito. Deixa eu dar uma pausa antes de passar para o próximo slide que a gente vai debater também. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. O pessoal que está comentando, tem muitas perguntas aqui, tem bastante comentários. O tio Evandro Fusão está falando: a princípio sou contra essa SAF, mas estou de mente aberta para tentar ver algo de bom nessa proposta, mas está difícil. Tem o Sebastião Ribeiro está falando: tem que vir SAF para parar de vender jogador barato. Se demorar a vir, vai ser pior. Tá vendo? A gente vê vários pensamentos, né? Uns pensam a favor, outros contra, isso tem diversos. Por isso que a decisão é tão difícil de ser tomada, né, também. Fita Flu na área tá falando aqui, vocês têm dúvida que o atual presidente do Flu irá fazer parte da SAF? A gente vai falar sobre isso também, Fita. A Fátima Tavares, isso não é SAF, é uma doação. O Fluminense não precisa disso, ridículo. O Ivo Greca: Wagner não é meu irmão de sangue, mas é de calvície. Tamo junto, Pantufa. Tá vendo, né, Wagner? É você, hein? A Rosi Bittencourt tá falando: estou te seguindo, hein, Serginho? Aí, acho que ela tava em outra live também, né, o Sérgio? Obrigado, Rosi. Mandei a galera pra cá, pedi pra galera vir. Breno Cardican tá falando: boa noite. Investimento e valuation de mendigo. Ontem fiquei triste. Esses valores têm que aumentar de curto, médio e longo prazo. O André Martins está falando: disse que fez a diferença em relação a ganhos com valores do Mundial, mas sim negociar com patrocínios, vendo jogadores que estão na mira de vários clubes, jogadores que que interessaram no Flu. A Rose está falando aqui também: fazer críticas construtivas dentro de proposta feita é super válido, não dá para ser contra sem estudar bem e analisar a proposta. Exatamente isso. E é por isso que não somente a gente, mas tantas lives falando disso, que realmente a gente tem que encher todo mundo de informação, tirar todas as dúvidas, para no momento, vamos decidir agora, sim ou não, vocês vão tomar a decisão. Entendeu? E o Ivo Grega pedindo para o pessoal deixar o like. É isso aí mesmo, pessoal. A gente já está com 115 pessoas aí, 124. Quem puder deixar o like aí, compartilhar, vamos ajudar o Resenha a chegar ao máximo de pessoas aí possível, tá, pessoal? E é isso. Vamos passar agora para o próximo slide? Vamos passar para o próximo slide, que também é um slide extremamente importante, né? É a participação da SAF. O operador vai colocar aí. Próximo slide.
Esse é o ponto importante, o Wagner e Sérgio, com relação aos percentuais, né? De início, a gente considerando aí que o Fluminense tem uma dívida de 871 milhões, que foi divulgado no último balanço de 2024, a gente ficaria aí com. O associativo do Fluminense ficaria com 35% e a SAF ficaria com 65%. Mas se essa dívida for diminuindo, o que eu acho que vai acontecer, e é isso que quero ouvir de vocês também, esse percentual vai reduzir da SAF, né? Então, assim, a gente está vindo no ano aí, de certa forma, bem vitorioso com relação às receitas. Então, a probabilidade é que a gente diminua as nossas dívidas, ou não. Essa é a opinião que eu quero ouvir de vocês. O que vocês acham com relação a isso? Você acha que até o final do ano a gente consegue diminuir esse percentual? Explica aí na prática pro pessoal. Sérgio, por favor. Fala, Sérgio. Tá, eu acho que sim, né? A gente tem um ano que a gente tende a ter um ano de maior receita do Fluminense por causa do Mundial, né? E na própria apresentação, acho que foi até o Mário, não foi nem o Matheus nessa hora, né? Já anunciou que o Fluminense vai fazer um leilão de parte da dívida. Já é estratégia para a gente maximizar aí o valor de investimento pagando um pouco de dívida. O que é um leilão, para quem não sabe, né? Você chega para a galera e fala assim, ó, para todo mundo que tem dívida com o Fluminense, fala, olha, eu pago aqui 50% do valor da dívida, quem aceita? Aí quem aceita é o Fluminense, vai lá e executa esse valor. Então o Fluminense deve fazer uma diminuição de dívida, né? Talvez a gente vai usar o que teria de superávit, e se usar vai ser bem usado, tá? Nesse cenário, né? Para fazer pagamentos ali pagamento e antecipação com deságio, né? E negociação. Mais negociação até que deságio, você consegue até mais. Né? Então é uma oportunidade que o Fluminense tem. Né? Acredito que esse ano é um ano superavitário pelo Mundial. Né? A gente ainda tem premiações em corrente aí, a gente não sabe como a gente vai ficar na Sul-Americana e na Copa do Brasil, né? Que a gente tem chance de aumento de receita. Não sei se a verba do material esportivo que a gente vai trocar ano que vem, eu não sei se é ano que vem ou se é dezembro, ou se tem alguma coisa de entrar agora. Né? O que o Fluminense conseguir de verba, né, de receita, e conseguir abater do seu endividamento devido a esse tipo de proposta, vai ser melhor para o Fluminense. Né? É melhor para o Fluminense ali. Eu acho que é uma oportunidade. Eu gostei dessa parte, tá? Eu gostei dessa parte. Cria uma obrigação do Fluminense não ser leniente até até o processo final ali da SAF, do Fluminense dar um olho ali para o seu endividamento e conseguir antecipar. O que você achou, Wagner? Gostou também? Então, Wagner, antes de passar a bola para você, Wagner, deixa eu... Ô, Wagner, rapidinho, só aí você já responde isso também, mas já inclui uma outra pergunta, que foi um debate, inclusive, que eu tive com você em off, tá? Há um tempo atrás. A gente está vendo que o Fluminense está vendendo jogadores até sem necessidade, muito foi argumentado com relação ao Isaac. O Isaac não precisava ter vendido, inclusive o Mário mesmo falou que a gente não precisa vender, não precisa vender. Sempre a questão do adquirir, sair, ok, mas e o Isaac? O Isaac saiu, por que ele saiu se não precisava ser vendido? Vocês acham que isso já fez parte dessa estratégia que a gente está batendo aqui dos percentuais? Então, será que agora faz um pouco mais de sentido quando a gente leva em consideração isso? O que você acha, Wagner? Gerar dinheiro para poder reduzir dívida? Sim. Por que não? Será que... Não, porque a partir do momento que a gente não vê motivos, né, para ele ser vendido, será que esse, então, é o motivo? Eu não sei. Eu já te falei que a percepção que eu tenho é que existe uma fragilidade no trato da gestão, porque o Mário é um gestor solitário. Entendeu? Eu acho que fica muito... gestor solitário, que eu digo assim, ele é um cara que acumula muitas funções, tá? É o perfil dele. E aí eu acho que as coisas são menos duras em alguns posicionamentos, tá? E isso se reflete um pouco nessa questão do Isaac. Ontem foi falado que o dinheiro do Mundial vai entrar agora, em outubro, né? Então, eu acho que o dinheiro do Mundial seria o dinheiro para poder fazer esse leilão, entendeu? Eu acho que não precisaria você fazendo uma projeção de fluxo de caixa versus alocação de recurso. Eu não vejo a necessidade do Isaac se eu tenho uma bolada para entrar agora. Tá? Não sei como é que está a finança lá, é muito fácil. Falar em dinheiro de obra pronta é horrível, mas eu acho que não. Tá? Eu acho que
houve aí, nós cedemos a uma pressão por conta de, talvez, falta de manejo nessa situação. Tá? É porque, na gestão, cara, é muito importante você ter alguém que endureça a discussão e ter um outro que seja a pessoa que vai contemporizar. Né? Por quê? Porque assim é mais fácil fazer política. Tá? Como a figura do Mário me parece ser muito centralizadora, ele não tem esse cara que vai ser ou não, entendeu? E aí as coisas eu acho que são mais frágeis. Mas eu queria pedir aí para o nosso operador voltar. Deixa eu só explicar isso aí, porque eu acho que tem uma coisa, muita gente não entendeu esse negócio de por que, aumenta a participação, diminui a participação. Volta mais um. Acho mais 2 slides. Não, é esse aí, para aí. Olha só, esse aqui é o valuation do Fluminense. Então, o valor das ações do Fluminense são 200 e poucos milhões. Eu vou arredondar porque eu não estou enxergando bem. Agora melhorou. Bom, 260 milhões. A dívida líquida tá, em dezembro, 871. Então, olha só, quando eu somo 260 com 871, eu tenho um valor bruto, que foi o valuation dos caras lá, 1 bi 100. Uhum. Quando eu faço esse negócio, com o Fluminense vendendo, né, comprando ali a participação, o que eu faço? Olha, eu tiro a dívida do associativo, tá? Então, você vai ficar com 260 milhões de valor. E eu vou botar 500 milhões na empresa, tá? Eu estou comprando esse negócio, a dívida está descendo para a SAF, está saindo do associativo, que é do associativo hoje, está descendo para a SAF, e eu estou colocando na SAF, você tem 260 milhões de valor, eu estou botando por 60% do negócio, 500 milhões, ok? Beleza. Então, olha só, nessa brincadeira, eu estou colocando 800, eu estou tirando 800 do associativo e colocando mais 500, 1 bi e 200. 1 bi 300, fazendo aqui, 1 bi 371. Se essa dívida cai para 500 milhões, então o valor do Fluminense não é mais 260, porque se eu tirei 300 daqui, eu aumentei 300 na linha de cima. Então a participação do Fluminense ela fica maior. Entendeu? É por isso que tem esse net, esse balanço de ações. Muita gente não entendeu isso. Pô, mas diminuir a dívida, o Fluminense vai ficar com mais percentual? Porque a dívida que vai para a SAF é menor, então o seu 500 milhões que você está botando lá vale menos. Tá? Então é importante o pessoal ter esse entendimento. Pode voltar lá para o slide do nosso, da nossa análise lá. A gente estava. O Wagner, o Wagner, você foi perfeito na explicação. Tá? Eu acho que foi bem didático, realmente. Acho que ficou bem claro, né? O pessoal do chat também que tinham essa dúvida. E assim, não foi cogitado nem, inclusive, um aumento no valor do aporte. Eu não vi live nenhuma, ninguém explicando isso, né? Pois é, não, e por isso que eu tô falando, eu também não vi. E assim, acho que ficou muito claro, muito objetivo, muito didático. E claro, pessoal, o que não foi cogitado, pelo menos foi falado ontem, um aumento no aporte de 500 milhões. Que, por exemplo, a gente diminuiu a dívida, então eu vou colocar 700, 800 milhões. Não, isso não foi debatido. Foi debatido o seguinte, vamos colocar um aporte de 500 milhões. E dependendo da dívida do Fluminense, a gente vai ter um percentual de 60, ou de 50, ou de 30, o que for. Entendeu? Isso que pelo menos foi falado. Fala, Tricolor, curtindo o conteúdo do Flu Resenha? Comenta, compartilha aí nas suas redes sociais. Tamo junto.